Então, senhores, brotei mais um vídeo leve aqui no canal e, cara, eu provavelmente vocês devem ter visto isso, né? Eu não sei se algum gerador de conteúdo gravou sobre isso, porque pra falar a verdade eu não vejo tanta coisa da Mastosfera, mas eu achei um ponto bem interessante, porque eu tava observando essa resenha, né? Os senhores, obviamente, devem saber que o X, né, o Twitter, ele tá com a ferramenta agora que ele faz tradução. Então as pessoas as pessoas brasileiras, assim, de forma geral, começam a interagir com os gringos. Então, principalmente, uma coisa nisso que eu fiquei muito feliz é que eu já sabia disso há um bom tempo, eu já tinha uma noção disso há muito tempo, porque eu, como joguei muito jogo online, eu interagi muito com o russo. Então eu sei como o russo funciona. O russo é mal educado, o russo xinga, o russo tenta te zoar, mas se tu mostrar pra ele ali, que tu fala, tipo assim, igualmente, o russo é muito parecido com o carioca. Eu sempre brinco que o carioca é a versão do fogo e o russo é a versão do gelo, né? Então, você xinga o russo, zoa o russo, tira sarro dele, ele é meio mal-humorado no começo, mas depois ele leva de boa e, tipo assim, eles são resenha, cara, são muito resenha e são um povo extremamente boa. Claro que a mídia sempre, principalmente a mídia americana, sempre colocou o russo como se fosse um grandíssimo filho da puta, usando sempre a questão de que eles mexem com um monte de coisas erradas, ilegais, são mafiosos, mas você não pode ditar um país por um grupo, como por exemplo, você não pode, por exemplo, um gringo chegar, ah, o Brasil é um país de criminosos traficantes porque ele viu alguma série, algum filme baseado em tráfico que é baseado no Rio de Janeiro e ele pega aquilo ali como se fosse toda uma referência do Brasil, mas não é, pô. Você não pode olhar para o Rio de Janeiro e achar que é igual a Amazônia. Você não pode olhar para o Rio de Janeiro e achar que é igual o Rio Grande do Sul. Existe diferença. É um país continental. Existem várias diferenças, vários tipos de coisas muito, muito diferentes. Tanto é que tinha um canal, acho que ele sumiu. Eu acho que esse canal sumiu, que é um canal que era basicamente um cara, ele fazia o conteúdo todo em inglês, e nesse canal ele explicava como era o Brasil, as diferenças do Brasil pra gringo. E o gringo olhava assim e falava, caralho, no sul tem uns caras lá que são meio europeu. Aí você vai pro, sei lá, pro norte ali, você vê uns caras que são meio índio. Aí tu vai pro nordeste, é uma coisa totalmente diferente. Aí tu vai pro sudeste, é uma coisa totalmente diferente. Então os caras não tinham muita noção do Brasil. Esse canal era muito foda. Eu acho que esse canal sumiu, mas era um canal muito bom, cara, muito bom. Pena que eu acho que o cara parou de produzir conteúdo, né? Mas graças a isso você viu várias coisas de bolha, né? Então você viu os latinos contra os argentinos, né? Porque basicamente todo mundo meio que odeia argentino. Cara, eu sou suspeito para falar sobre argentinos, porque eu também tenho, eu tenho uma visão, eu tinha uma visão muito ruim com argentino, até eu começar a frequentar muito Maracanã, principalmente em Libertadores, e ver muito argentino, conversar com muito argentino, beber com os argentinos nos bares, e eu começar a gostar dos caras, tá ligado? E aí, quando eu fui pra Austrália, a mesma coisa. Eu fui conhecendo os argentinos e eu comecei a gostar dos caras. Então eu sou muito suspeito. O meu ódio no futebol ainda é muito grande. Mas, porra, eu gosto dos caras, tá ligado? Eu gosto dos caras. Mas eles são meio escrotos. Principalmente na internet, na rede social. Mas nós também somos, né? De certa forma. E você viu essas brigas, você acabava observando essas tretas que estavam tendo. Então, todo Brasil com todo mundo, enquanto os argentinos reclamavam da comida mexicana, porra, comida mexicana é maravilhosa. E aí teve essas brigas. Mas dentro disso, teve uma coisa que eu já tinha visto antes, eu achei curioso, mas ficou mais forte agora. Os brasileiros, eles começaram a interagir com as mulheres russas. E é uma coisa interessante, porque a mulher russa olha, fala: já não tem tantos homens. A taxa de homens no país está cada vez diminuindo, porque o cara fica mutilado, tem a questão da guerra e tudo mais. Então, e os homens russos são meio bolados, assim, são meio frios, né? E meio violentos com as mulheres. Aí a mulher começa a ver um brasileiro ali conversando com ela, interagindo com ela, falando que ela é linda, maravilhosa. O Betinho é brasileiro, né? E os caras começaram a flertar com as russas. Começaram a flertar com as russas. E aí, começou aquele flerte, os caras falaram, não, vem pra cá, que eu não sei o quê, papapá, aquela brincadeira, aquela sacanagem do brasileiro, né? Que não pode vir um bicho de buceta. E aí tudo bem. Dito isso, as mulheres brasileiras olharam e falaram, não, vocês não podem gostar desses homens são inferiores. Esses homens são de casta inferior.
você é uma mulher russa, você não pode gostar dele. Aí se começou toda uma, digamos assim, uma tentativa de fuder com a visão da visão das mulheres russas perante aos homens brasileiros, das mulheres brasileiras instigando, falando, eles são violentos, eles matam a gente, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles não são confiáveis. Aí se junta com as feministas russas também, entram ali em conjunto e começam a prejudicar os homens. Não que os caras iam conseguir pegar essas mulheres, não que os caras iam conseguir fazer alguma coisa, mas, pô, começou a queimar o filme dos caras na rede social e homens que elas não querem, mas elas não aceitam uma outra mulher querer aquele homem. A mulher brasileira tem muito disso, cara. Ela não aceita, ela te vê como inferior, ela quer te ver na fossa. Isso foi muito bem visto quando teve a final da Libertadores ano passado. Quem tava mais por dentro disso percebia essa parada. Os caras chegavam no. A final da Libertadores foi em Lima, no Peru, né? Os caras chegavam lá, brasileiro, a altura maior do que a dos caras daquele país. Digamos assim, esteticamente eles eram bonitos? Não, mas eles eram mais agradáveis do que o homem daquele país, né? Um homem peruano. E aí, cara, você via quando acabou a Libertadores, estava todo mundo indo embora, os palmeirenses, os flamenguistas. Você via você observava vários vídeos de mulheres peruanas que filmaram homens brasileiros, aí faziam vídeos assim chorando, ai meu Deus, ele deixou, eles saíram daqui, não vou ter mais como ter contato com homem brasileiro, ai, eu fiquei com homem brasileiro e agora não vou ter mais isso, tá aquela coisa, né? E aí as mulheres brasileiras olhavam, como assim você tá achando esse Jurandir bonito? Como assim você acha esse homem interessante? Ele é um brasileiro, ele é um lixo, basicamente essa visão das mulheres brasileiras, né? E elas podem até ter essa visão e tudo mais, mas eu nunca vou entender o ressentimento de do delas que elas têm sobre, eu não quero, eu acho merda, mas se outra mulher quiser, eu não aceito também. Tipo assim, deixa outra mulher ela se ferrar, entendeu? É a mesma coisa. Eu vejo, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma cacetada de gringo passando a rola nas mulheres brasileiras. Eu não vou chegar pro gringo e falar, gringo, você não tem que casar com ela, você não tem que fazer isso e aquilo, não. O que eu penso? Mete a piroca, faz o que vocês têm que fazer. Se vocês quiserem arrumar essa mulher ali pra casar, casa, aí é com vocês que vão se fuder, não vai ser eu. Mas existe uma programação da mulher que é aquela coisa da hipergamia muito junta do ressentimento do homem, da figura homem, não necessariamente o Zezinho ou o Ciclano, mas na figura masculina que ela vê dentro da sociedade brasileira, né? E esse ressentimento, junto com a hipergamia da mulher, geralmente é muito. Eu uso isso como benefício. Eu já falei sobre isso, né? Eu usava muito isso como benefício. Vou explicar mais à frente como eu usava como benefício, mas acho que vocês já sabem. Mas enfim. Basicamente o que acontece? A mulher brasileira, ela tem a percepção que ela merece, isso muito instigado pelo beta, de que, e aí você tem as novelas, você tem os filmes, você tem séries que sempre incutiu na cabeça dela a seguinte coisa: ela é uma deusa, ela é um ser divino, por mais que ela seja mediano, até de baixo clero, né? Mas ela tem uma visão de porque ela tem um corpo bom, ela é uma mulher, digamos assim, pareando na sociedade, talvez ela seja um pouco acima da média, mas no escopo mundial ela é fezes, mas ela sempre teve a noção de que ela é uma deusa, de que ela é uma deusa e que ela merece ganhar, digamos assim, sacrifícios igual um deus, sei lá, um deus antigo sumério deve ganhar também, né? E aí ela começa a olhar para a sociedade e ela vê muitos homens de baixa qualidade, muitos homens feios, gordos, baixos, ou com, digamos assim, com caráter duvidoso. Ela começa a ver um monte de coisa desse tipo e ela não consegue acessar. Hoje em dia está um pouco mais fácil, mas ela não conseguia acessar. Eu vou usar o exemplo das mulheres da geração Y, né, que é a minha geração. Elas não conseguiam acessar esse homem. Porque um homem de casta mais alta, ele vai estar nos melhores bairros. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai estar em Botafogo, vai estar no Flamengo, no Catete, vai estar nesses lugares assim de onde, ou aquela questão do bairro mais nobre, né, que é a zona sul, ou vai estar naqueles bairros de ascensão financeira, que é Barra da Tijuca e Recreio. E ela não tem tanta facilidade para acessar esses locais, porque é caro,
ou porque é muito ruim para ela logisticamente se movimentar, então ela fica meio que presa, vamos supor, ela é uma mulher da Baixada Fluminense, ela é uma mulher de, sei lá, uma mulher de Nova Iguaçu, apesar que Nova Iguaçu, o nego fala que Nova Iguaçu é a Barra da Baixada Fluminense, né? Meu Deus do céu, se aquilo ali é a Barra da Tijuca, em uma referência e comparativo, eu fico imaginando como deve ser Belfor Roxo, né? Meu Deus do céu, satânico. Mas aí é uma mulher de Caxias, é uma mulher de um lugar mais periféricos assim. Então ela não consegue ter acesso aos homens que ela acha que ela deveria ter, e ela só consegue ter acesso a homens ruins porque existe uma ilusão dentro, digamos assim, existe um conflito muito logístico que o pessoal da machosfera brasileira acaba incorporando isso da gringa, mas não faz muito sentido. Como, por exemplo, eu tô na Austrália. Eu consigo me movimentar muito facilmente para qualquer lugar. Tem bonde, tem metrô, tem ônibus, tem tudo. Então eu consigo me movimentar de forma tranquila. E não é tão ruim se movimentar logisticamente na Austrália, principalmente ali se você estiver numa cidade muito grande. Agora, uma mulher sair de Caxias para ir para a Zona Sul, o que ela vai fazer na Zona Sul? Ela tem condição de ficar lá, comprar as coisas na Zona Sul, passar um dia de boa na Zona Sul andando por lá? É muito oneroso para ela em termos de tempo, em termo financeiro, e ela não consegue ter esse acesso. Já que ela não consegue ter esse acesso, ela fica restrita àquela bolha dela, principalmente as mulheres da geração X para trás. Então, o que era muito comum? Vou usar um exemplo de um cara que tem conteúdo de Flamengo que fala muito sobre isso. Por mais que ele seja um dos mais coomer que eu já vi na minha vida, ele é o típico carioca coomer, cara. E eu gosto dele, mas ele me irrita por conta disso. Que é o Gil lá que faz vídeo sobre o Flamengo. Ele fala, tipo, pô, irmão, antigamente na minha época eu pegava meu carrinho, ia pra uma zona mais pobre, uma baixada, não sei o quê, andava 40 quilômetros e pegava uma mulher de baixa renda. Ele fala muito isso que eu acho engraçado. Os caras acham que o que eles faziam no passado funciona hoje, não funciona. Pro Betinha acabou esse tipo de coisa. Mas ele saía, ele era um cara, se eu não me engano, acho que o Gil é de Niterói, se eu não tô enganado. Então, Niterói já é um pessoal de uma classe um pouco mais financeiramente um pouco melhor. Então ele saía de Niterói, ia para os bairros mais periféricos e madeira nas mulheres. Ele tinha um diferencial, que era um carro, ele era um cara com uma condição um pouco melhor, então ele conseguia fazer esse tipo de rota. Só que hoje não é tão comum. E ele ia até as mulheres. Então ele ia até as mulheres, comia, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa dele. Hoje em dia não. Hoje em dia, pro cara que é mais novo, o cara da geração Z ou de gerações mais novas, já começa a ficar um pouco mais complicado. Porque com as redes sociais, os caras vão atrás da mulher com muita mais facilidade e não fica uma coisa nichada. Antigamente um cara aparecia do nada no teu bairro e você fala, pô, esse cara tá no meu bairro aqui, já começaram a tratar ele mal e tudo mais. Tem relatos sobre isso até de um cara que trabalhou comigo. Ele tava pegando a mulher, eis que ele tava com 20 e pouco, a mulher até bem nova, a mulher tinha 13 anos de idade. Aí já tava com 20 e pouco, a mulher com 13 anos de idade. Eu até ficava zoando ele. Falei, que isso, irmão? Aí é um pouco demais, né? Ele, não, que não sei o que, a família aceitou. Mas enfim. Aí ele falou que uma vez ele tava com um carro estacionado na porta da casa da namoradinha dele. Aí quando ele saiu pra pegar o carro e ir embora, ele viu várias marcas, tipo assim, como se alguém pegasse aquelas. Sabe aquelas pedras, mas não é pedra, né? Que quando um caminhão de terra, ele joga terra, assim, sei lá, 1 metro de terra, 2 metros de terra, fica aquelas bolas como se parecesse pedras. Então, pegava aquela bola de terra e tacava no carro dele e ficava aquelas marcas. Ou seja, era um sinal de que os caras daquele bairro não estavam gostando que ele estava pegando a mulher daquele bairro. Então também existia meio que uma coisa de proteção territorial, que era muito comum, né? E isso, por toda essa, digamos assim, essa proteção, essa dificuldade, gera na mulher um ressentimento. Ela fala: eu só tenho lixo aqui, a minha pergaminha tá gritando, eu tenho que aceitar ficar com esse cara que é é o melhor que tem, vou ter que disputar com outras mulheres aqui no meu bairro, da minha cidade, coisa do tipo. E ela começa a gerar esse ressentimento, esse ódio contra o homem, falando assim: como? Como eu tenho que ficar? Como eu tenho que aceitar esse cara imundo me dando mole? Eu não aceito isso, eu não aceito essa condição. Tem um vídeo que é até engraçado de uma mulher, tinha tipo um negão, assim, um negão, pô, tipo assim, Tyrone, né? Pegando uma branquinha, aí a pretinha olhou assim, aí, olha só, queria ficar com ele, que não sei o que, mas tá ali, pegando a mulher branca.
ah, esses homens não chegam, esses homens não querem uma pretinha, não sei o que, chega um cara atrás, um cara mais feio, pra chegar a dar o papo nela, ela fica puta. Então é isso. Ela quer ter acesso a um tipo de homem restrito, ela não consegue, e ela desconta no homem beta, no homem normal, homem comum, que às vezes está na mesma condição de beleza do que ela. Mas, de novo, ela se vê como uma deusa, ela se acha uma deusa, e, porra, um deus não quer um resto, né, cara? Não quer migalhas, né? E o mais engraçado de tudo, porque ela tem esse ressentimento com o homem, né? Mas eu não entendo o brasileiro, cara. Tá mudando um pouquinho agora, mas não tanto. Mas o homem brasileiro, ele vê que a mulher odeia ele, e ele ainda continua em cima em cima da mulher, tentando pegar, tentando flertar. Cara, isso é muito humilhante, cara. Os caras gostam muito de mulher, parceiro, mas muito, muito de mulher. Eu acho que, de fato, cara, eu entendo as mulheres se acharem deusas, né? Porque ela demonstra a todo momento que ela odeia os caras. Mas os caras continuam ali tentando conseguir aprovação, tentando conseguir um relacionamento, uma coisa com esse tipo de mulher, e, tipo assim, é totalmente bizarro. Aí você vai pra. Aqui a gente vai pra um padrão extremamente carioca, tá? Não é pra se usar em todos os estados. Mas qual era? Você pega as mulheres as três paletas. Você pega uma mulher pretinha. Pô, uma pretinha, pá. Aí tu olha o que acontece com a mulher preta. A mulher preta vai, ela fala, não. Aí a mulher preta também tem aquela coisa, eu quero um homem branco. Ok, você vai lá, vai pegar um homem branco. Homem branco, a grande verdade, o homem branco não quer ter um relacionamento com uma mulher preta, que se ela não tiver uma beleza muito, muito boa e ela não for sofisticada, né? Os caras preferem muito mais uma questão sexual, né? Porque elas, entre aspas, se entregam mais pra eles e tudo mais. Aí o cara come, come, mete o pé. Ela fica ressentida. Aí ela vai pro homem preto. O homem preto fala, pô, irmão, pô, os caras já te esbagaçaram, tá zoada, todo mundo sabe que, porra, já te arrebentaram lá dentro no carnaval, tem um vídeo teu saindo dentro de um banheiro público, porra, limpando a cara, chega a tá parecendo o Michael Jackson, tá ligado? Com vitiligo, pô, já com a cara toda branca, aí não dá. Aí começa, ela sabe que ela só vai ter opção de facilidade de homem pardo e homem preto, e começa a ficar difícil, porque o homem preto que tem um mínimo de aparência, ele vai colar com uma pardinha, ele vai procurar uma mulher melhor, ele não vai querer uma pretinha, essa que é a grande verdade, porque o homem carioca preto, ele tem uma, eu nunca vou entender essa porra, ele tem uma parada com mulher branca que é absurda, a mulher pode ser a mais rodada possível, a mais maluca que for, mas se ela tiver ali aquele cabelo, ela for branquinha, tiver aquele cabelo oxigenado, pro cara é como se ele tivesse encontrado Jesus na cabeça dele. Aí começa a ficar muito difícil. Aí começa a ficar muito difícil pra ela. Aí o que acontece? Ela fica extremamente ressentida. Então ela começa a atacar homem preto, começa a falar que homem preto não serve pra nada, que é isso e aquilo. Aí, no máximo, ela consegue um homem pardo que aceitou e porque não tem opção. Mas aí ela trata o cara muito mal. Ela pode ter, sei lá, mais de 30 anos, dois filhos. O cara falou: não, vou sustentar a marra, vou colar com você. Ela continua vendo o cara como merda. Continua vendo o cara como merda. Isso é muito brutal, cara, muito brutal. A hipergamia dela, o nojo dela, o ressentimento é tão grande que nem o cara que aceitou ela em todas as condições de ela ter sido usada por vários homens, ser uma mulher já numa faixa etária ruim, que já tá acima do peso, já tem filhos, não tem uma condição financeira boa, mesmo assim o cara vai lá tentar abraçar o papo e ele é visto como literalmente nada pra ela, né? Como se não tivesse nenhum valor. É o resto. E ela fica com muito ódio disso. Aí você vai ter a mulher parda, que é basicamente o que eu gosto. A mulher parda ela fica muito complexada, porque ela não tem, tipo assim, a volúpia, o corpão. Isso, mulheres cariocas, tá? Não tem o corpão de uma pretinha, e ela não tem a beleza de uma mulher, digamos assim, uma mulher branca. Ela fica no meio termo, apesar que tem muita pardinha bonita. Mas aí ela fica complexada, porque ela não é nenhum dos dois. Ela não tem o melhor de nenhum dos dois, ela é tipo uma mistureba. Aí o que acontece? O que que eu fazia? O que que eu fazia na minha época? Eu falava, pô, eu prefiro mulher parda. Se entrega muito mais pra mim do que as outras duas. Uma é muito ressentida e a outra acha que é uma deusa. Então eu não quero nenhuma das duas. Vou na parda. Aí eu pego uma parda, aí eu falo, ó, eu tenho que mogar ela psicologicamente pra ela entender, ela sentir a pressão de que ela não é uma deusa. Porque às vezes elas veem como se fosse uma deusa, né?
Aí o que eu fazia? Eu ia falava: "Vamos marcar na Olegário". "Ah, beleza, vamos pra Olegário". Já foi? Aí ela fala: "Não", eu falo: "Beleza, perfeito. Tu nunca ter pisado lá é maravilhoso". Aí tu pega a mulher ali, uma mulher na Baixada Fluminense, um lugar tenebroso desse, leva pra Olegário. Aí eu vou, antes de encontrar com a mulher, vou lá, dou a minha jantada, né, não sexual, mas sim de alimentação. Aí a mulher tá quase chegando, vou, embico pra Olegário, esperar lá. A mulher chega, aí eu vou escolho um bar onde tem pessoas da alta casta. Vamos lá, vamos beber um pouquinho. Vou lá, bebo com a mulher. Aí a mulher olha aí tu tá conversando com a mulher, falando merda, aí a mulher tá olhando pro lado e pro outro. Ela tá olhando pro cabelo de uma, ela tá olhando pra bunda da outra, que é trabalhada na academia, ela tá olhando pra maquiagem da outra, que tá a maquiagem perfeita, muito bem feita. Aí tu vê, assim, o semblante da mulher, tu vê, assim, todo o complexo descendo em cima dela. Ela entendendo que, tipo assim, ela não é uma deusa. E é muito bom você botar mulheres numa exposição dessa, tirar ela da. Talvez ela no bairro dela, onde ela mora, na bolha dela, ela seja uma mulher bonitinha. Mas quando você bota ela de frente com mulheres bonitas de fato, ela começa a ficar muito mogada. E aí fica muito melhor para você conseguir marmitar a mulher ou você conseguir um sexo de melhor qualidade. Eu fazia isso. Eu indico vocês a fazerem isso? Não. Talvez vocês não consigam fazer no estado de vocês, na cidade de vocês, ou vocês também não vão se sentir bem fazendo isso, que isso é todo um trabalho, né, cara? Isso é todo um trabalho. Mas eu fazia muito isso, pra tirar da mulher, pelo menos naquele momento, essa noção de que ela é uma deusa, de que ela estava acima de mim. Porque enquanto eu estava ali olhando a cara dela e vendo ela desesperada com o complexo dela, e estava de boa, eu não ficava olhando pros caras do lado e falando: "Nossa, esse cara tem muito mais dinheiro que eu, esse cara é muito mais bonito que eu aceito a condição que eu tenho, porra, eu aceito quem eu sou". Aí ela não consegue lidar com aquilo. E aí dói muito mais. Então eu uso o ressentimento da mulher e a hipergamia dela contra ela, tá ligado? É uma técnica, você usa contra a mulher. Mas tem cara que não consegue fazer isso, né, por várias outras questões. Só que uma mulher que passa por isso, ela não consegue chegar àquela o que seria o normal? Ela olha essa situação e fala: "Cara, de fato eu não sou especial, existem mulheres mais bonitas, existem homens que eu não vou ter certo tipo de acesso, então eu vou me adaptar". Ela faz uma adaptação momentânea. Isso é uma coisa que tem que fazer um vídeo só sobre isso, mas meu Deus do céu, cara, é muito complicado fazer um vídeo sobre isso e explicar para o ouvinte, mas enfim. Ela olha pra essa situação, ela não pensa: "Cara, olha, eu não sou especial, não sou uma deusa, eu sou uma humana, eu sou uma mortal, logo vou me adaptar". Não, ela olha pra isso e fala: "Caralho, como isso pode acontecer? Como assim? Estão mostrando pra mim que eu não sou uma deusa". Ela fica puta e ela desconta nos homens que gostam dela e querem alguma coisa com ela. É basicamente loucura. E aí, cara, uma coisa que eu não gosto muito de falar muito sobre isso, porque os caras a gente fala alguma coisa boa sobre um país, o cara acha que eu tô dando uma panaceia pra ele que vai resolver todos os problemas dele. Mas porra, eu, na Austrália, caralho, eu sou muito bem visto como brasileiro pelas mulheres latinas, cara, extremamente bem visto, cara. É um brasileiro, vem de um país na cabeça dela melhor, é melhor do que os homens do meu país, elas têm isso enraizado na cabeça delas. Aí tu fala: "Pô, mas a mulher gringa também trata muito bem". Então, eu sou tratado bem pelas latinas, eu sou tratado bem pelas mulheres asiáticas. Claro, tratado bem não quer dizer que a mulher vai me dar, tá? Só tô falando tratamento. Eu sou tratado bem pelas mulheres asiáticas, eu sou tratado bem pelas mulheres gringas, que não são muito bilu-teteia, e elas conseguem ver até algum tipo de valor diferente dos homens dela. Então ela consegue falar: "Pô, o homem brasileiro, por incrível que pareça, trabalha mais, ele é mais maduro, ele é mais posturado do que um homem australiano". Vou dar um exemplo aqui. O australiano ele tem um sério problema de postura. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu acho que ele tem uma postura, ele sabe falar bem, por mais que ele seja esquerdista e totalmente antagônico a tudo que a gente tem, assim, de visão, mas ele é um cara que ele sabe se comunicar e ele é feio, né. Que é aquele cara que era se eu não me engano, cara, era do Meteoro Brasil? Acho que é o nome do canal dele, aquele que ele saiu. O cara do Meteoro Brasil lá, pô, o cara esteticamente amaldiçoado, né. Porém, ele é um cara que tem uma boa oratória, ele é um cara que tem uma postura, ele sabe conversar, ele sabe falar, ele sabe se portar, por mais que você olha pra cara dele e de fato tá machucada, né, parece que deram a panelada nele. Mas, esse tipo de coisa, esse tipo de característica do homem brasileiro, de saber, não todos, né, mas alguns, de saber se comunicar, de saber se portar
Como, por exemplo, pô, tô no lugar, tô bebendo, pô, tô na postura, bebendo, conversando baixo, não tô gritando, não sou histérico. Igual muitos homens australianos. Então, o cara tá no bar, tá, porra, tá caindo bebida em cima dele, tá gritando, tá bêbado. A mulher olha pra isso, ela fala, porra, mano, esse cara parece uma criança. Isso é muito uma reclamação das mulheres australianas. Porra, ela vê um brasileiro que tem uma postura, se comunica melhor, e tanto é que acontece até com um ouvinte meu, que ele é preto, que ele fala, pô, eu tô no lugar, eu tô andando por um lugar, tô conversando com a mulher, ela olha pra mim e ela pergunta, você é francês? Por quê? Como ele é um cara minimamente, sabe conversar, sabe se comunicar, tem uma postura, se veste como um ser humano normal, ela já, como ele sendo negro, ela fala, porra, como ele se veste bem, ele se fala bem, logo ele não é africano. Mas ele também não é daqui, porque os daqui são meio que aquela coisa do niga, como eu posso dizer, americano. Então, provavelmente pela educação e pelo jeito dele, provavelmente ele é francês. Então a mulher ela já começa a tentar colocar o cara numa caixinha, ela começa a ver certos tipos de coisas, particularidades dos homens, que geralmente a mulher brasileira não vê, cara. A mulher brasileira não tá nem aí pra isso. Ela consegue ver as qualidades que ela não vê em comparativo com os homens do país dela, e ela consegue filtrar esse tipo de coisa. Mas a mulher brasileira não consegue ver, tipo assim, nenhum valor no cara. Se o cara fala bem, se o cara se comunica bem, ele não é um cria, ele é visto como merda. Se o cara, por exemplo, ele tem uma característica dele falar muito bem, dele se comunicar muito bem, logo ele é playboy, logo ele tá fora do, digamos assim, fora da minha vibe e ele não tem valor nenhum. Ela não consegue separar as coisas. E aí ela gera cada vez mais esse ódio, né, cara? E de novo, é só você olhar e falar, cara, eu não sou uma deusa, eu não mereço, tipo assim, um gringo de olhos azuis, como até aconteceu com uma gringa, ela tava falando sobre isso, acho que eu não me engano, se eu não me engano, ela namora com, com um carioca, né? Se eu não me engano, o nome dela é Bria, alguma coisa assim. Aí a mulher tava falando, porra, cara, eu tô nos Estados Unidos, ela é americana, né? Ela ficou muito tempo no Brasil, mas ela é americana. Pô, eu tô nos Estados Unidos. Aí eu olho uma brasileira com, porra, com um americano feio, tipo assim, veste mal, se porta mal, tudo mais. E a mulher acha maravilhoso, porque ele é loiro e tem olhos azuis. E ela olha assim e fala, pô, esse cara aqui, porra, ele não tem nada de especial. Mas a mulher brasileira vê nisso, nessas qualidades, mesmo ele sendo feio, se ele tem olho azul, mesmo que ele esteja calvo, ele tem o cabelo loiro, logo ele é um deus nórdico pra ela. Então ela funciona assim. E a gringa olha pra ele e fala, não, cara, é um cara normal e até um cara de baixo clero dentro do dentro do meu país. E essa mulher, no caso, ela namora um carioca normal, tá ligado? O cara é normal, o cara não é alto, o cara não é lindo, o cara não é maravilhoso. O cara é normal. Mas ela viu algumas características nele que ela gosta, pô, que ela gostou. E a mulher gringa, ela tem isso, ela consegue ver, tipo assim, coisas boas e coisas ruins nos homens. A mulher brasileira não. Graças a esse foco de olhar para os homens ao redor e ver eles como inferiores e ressentir quanto a isso, ela coloca todos numa caixinha e fala: todo homem é merda, todo homem é Jurandir, todo homem. Esses homens não merecem ter mulheres. E ela não aceita uma mulher mais bonita do que ela, ou que esteja no mesmo nível que ela, gostar ou sentir atração por esse homem. Ela rejeita essa ideia. Ela olha pra isso e fala: como assim? Se eu, que sou uma deusa aqui, não quero esses homens, por que você quer? E ela vai tentar ali falar: não, você não pode pegar porque esse homem é violento, eles são isso, eles são aquilo. A todo momento querendo foder o cara. Ela não quer o cara e ela não quer que outras mulheres também fiquem com esse cara. É um ressentimento, cara, de uma coisa, tipo assim, totalmente brutal. Totalmente brutal. Então ela olha e ela fala: não, você não vai ficar com esse cara, você não merece esse cara não merece ficar com você, ele merece ficar sozinho, tipo assim, quarto escuro, depressão e surto. Não é só uma questão de, tipo assim, eu não quero, rejeito esse homem. É tipo assim, você não merece estar com nenhum outro tipo de homem. Porque se eu não posso ter o meu príncipe gringo, você não pode ter uma mulher, seja brasileira ou gringa ou qualquer coisa do tipo. Você não merece, você não tem esse poder para isso. É assim que elas veem. E aí, graças a esse ressentimento, o que que ela procura? Ela fala: não, eu estou ressentido, eu não consigo os homens que eu quero e tudo mais. Aí os homens estão ali tentando ter acesso a elas, elas não querem. Aí beleza.
Aí ela olha pra isso e fala: "Mas eu quero provisão emocional 24 horas por dia". Nenhum cara consegue dar isso, é impossível. Um gringo não ia conseguir dar isso. Um brasileiro, por mais beta que ele seja, ele não vai conseguir dar isso também, mas mesmo assim ela exige, né, ela exige esse tipo de coisa. Ela não se adapta, ela não quer mudar, ela não quer: "Ah, você não quer o homem brasileiro? Vai pra gringa e procura um homem lá fora". Vai lá, faz isso, mas ela não quer. Ela quer que tudo em torno se adapte a ela. Ela fica com essa coisa de que as coisas têm que se adaptar. Aí ela vai para um cara menos pior. Ah, o cara menos pior, provavelmente se ela acha ele menos pior, outras mulheres também acham. Aí ele vai, ele fala, pô, quero sexo fácil. Ele tem um sexo fácil, rebenta ela psicologicamente. Ela não fica puto com o cara, ela fica puto com os homens. Ela acha, se eu ganho salário ruim, é porque a sociedade brasileira é machista. Se eu não conseguir um homem de qualidade, é porque a culpa é dos homens, porque eles nasceram feios. E porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso a ir pra Europa. E aí ela fica nessa de sempre culpar o homem pelas coisas. Porque até o mais betinha, até os caras, sei lá, um cara da Blackpink, ele fala: "Ah, cara, eu não tenho acesso a mulher porque eu sou feio, porque eu sou isso e aquilo". Ele consegue chegar numa conclusão de que, certa forma, não que a culpa seja dele, porque não, a culpa não é dele, ele nascer feio, né? A culpa não é nossa. A gente nasceu feio, a gente deu, infelizmente, a gente foi sacaneado na questão genética, né? Mas ela olha pra isso, cara, e ela não consegue falar: "Pô, cara, às vezes a culpa é minha. Eu escolhi errado, eu fiquei com o cara errado. Porra, eu não estudei, eu não fiz isso e aquilo, só quis curtir". Ela não, a culpa é dos homens. Se ela não consegue ter um homem bonito, a culpa é dos homens. Se ela não consegue ter condição financeira, a culpa é dos homens. Se ela se sente fracassada, largada, destruída emocionalmente, a culpa é dos homens. Nunca a culpa é dela. E aí ela vai internalizando isso, que a culpa é do homem, é do homem, é do homem, aí a mídia soca na cabeça dela, os políticos socam na cabeça dela, e ela começa a falar: "Então, o grande nêmesis da minha vida são os homens, logo eu tenho que destruí-los". E qualquer tipo de iniciativa para destruição dos homens, ela passa a mão na cabeça. Só que isso, cara, eu vendo de fora, eu acho maravilhoso, porque os betinha estão sofrendo, os betinha estão sofrendo por conta disso, e eles estão aprendendo na base da porrada. Muitos não vão aprender, vão continuar nessa mesma rota, mas muitos vão olhar e falar assim, os que têm um mínimo de poder financeiro, beleza, coisa do tipo, vão olhar e falar: "Cara, não quero isso aqui não, isso aqui pra mim é insalubre". Eles vão olhar pra isso e falar: "Não quero, eu vou buscar uma mulher de outro país, ou eu vou ficar sozinho, ou eu vou criar aqui uma bolha pra mim de uma certa forma que me beneficia". O cara vai começar a entrar nesse caminho. E aí os poucos homens que elas poderiam ter acesso, que digamos assim, seja de qualidade, eles vão começar a olhar para as mulheres e falar: "Não vale a pena essa mulher brasileira". E ela não consegue entender que ela tá fazendo tudo errado, que ela tá fazendo tudo errado. Ela não consegue chegar a essa conclusão. Em algum momento, no Brasil, vão se abrir as portas da fronteira e vão começar a entrar mulheres de outros países. E quando isso começar a acontecer, os caras vão olhar pra mulher brasileira e falar: "Pau no seu cu, eu vou pegar essa daqui". É maluca também? É, mas pelo menos, minimamente, ela me vê como um ser humano normal, nem como Deus, mas me vê como um ser humano normal. E aí elas vão começar a atacar os homens brasileiros de novo, falar: "Não, você não pode ficar com esse homem brasileiro. Não, essas mulheres estão invadindo o nosso país". Mas vocês não querem ficar com os homens do país de vocês odeiam os caras. E a todo momento estão descontando as frustrações em cima desses caras, como já aconteceu na Dinamarca. Os caras: "Quero casar com a mulher", um dinamarquês: "Quero casar com a mulher dinamarquesa". Aí a mulher dinamarquesa fala: "Não, eu não quero. Eu prefiro dar para um imigrante imundo do que dar para você". Aí o cara: "Ok, vou ali pegar mulheres do sudeste asiático". Aí os caras começaram a importar mulher do sudeste asiático, aí as mulheres falavam: "Isso aí é tráfico sexual". Mas as mulheres do sudeste asiático: "Não, não, eu quero ficar com ele. Eu quero, sei lá, quero ficar em casa, não precisar trabalhar, meter 5 filhos com ele e vida que segue. Eu quero isso". Ela: "Não, você não quer isso não. Você não merece isso. Você não merece isso não". Aí chegou uma governadora, viu onde isso estava acontecendo e começou a prender pessoas que estavam fazendo isso por tráfico humano, tráfico sexual. Caralho, o cara não tem nenhuma opção, cara. Elas não querem os caras, elas odeiam os caras e não querem que os caras tenham nenhum tipo de opção. Aí até em alguns, se eu não me engano, na Espanha, tava tendo a opção do cara ter tipo assim, tinham prostíbulos
de bonecas sexuais na Espanha, se eu não estou enganado. Aí estava começando uma, não sei se o final que se deu, mas estava começando uma ideia de proibir isso. Ou seja, caralho, mano, o cara não pode transar, o cara não pode ter uma mulher. Tipo assim, caralho, que nível tá chegando a sociedade? Mas nesses países europeus não tem como a mulher, digamos assim, ela tentar podar o cara, porque tem muita mulher de fora chegando para dentro do país. O cara pode ir para outro país, ele tem o poder financeiro que ele fica meio que livre disso. Ele fica meio que livre. E dentro do país dele, querendo ou não, ele ainda é cidadão, ou seja, o poder de cidadão ainda é muito forte. Se vocês procurarem, tem vídeos de brasileiras falando que ela vai para algum país, principalmente países nórdicos, e aí lá ela tem um filho com o cara, ela acha que ela vai ter o poder, e aí o cara fala: não, quem tem o poder sou eu, o filho é meu, o filho é cidadão do meu país, logo eu tenho mais poder do que você. E a mulher brasileira falando assim: não, cuidado com casar com homem gringo e ir pro país dele, que você vai ser usada por ele, isso, aquilo. O cara ainda tem o poder. O brasileiro não tem poder nenhum. Então, se ele tentar uma mulher brasileira, ele é amassado. Se a mulher brasileira conseguir ainda falar, ah, ok, Beata, eu vou entrar no relacionamento com você, ele é pisoteado dentro do relacionamento. Aí se ele buscar uma gringa, mesmo que só pra flertar pela internet, que ele não vai nem tocar naquela mulher, vai ter uma brasileira querendo queimar o filme dele. Se ele procurar uma mulher latina, tentar arrastar uma mulher latina do país dela pro país dele, vai acontecer a mesma coisa. Então, tipo assim, não dá nenhuma opção pro cara. Aí vai ter, como o brasileiro ele não tem ainda a opção de mulheres de outro país, ou ele não tem a opção de sair para outro país, é uma coisa muito restrita financeiramente, vai acontecer duas coisas. Ou os caras, uma das duas coisas, ou os caras vão olhar para isso e vão aceitar, não, eu sou escravo das mulheres brasileiras, eu não tenho que fazer, eu aceito a minha escravidão, ou os caras vão começar a ressentir tanto, mais tanto, mais tanto, que isso vai dar merda. Isto vai dar merda. Vai chegar um momento que o homem brasileiro vai ficar tão puto, mas tão puto, que ele vai começar a entrar em um modo de autoprodução, de sobrevivência tão grande, que vai começar a tirar os benefícios das mulheres. Assim. Isso aqui eu não acredito tanto, mas pode acontecer. Vai se ressentir tanto que eles vão começar a predar as mulheres. Aí, quando isso chegar, não vai adiantar falar, não, vamos para a mesa de negócio fazer a negociação. Não, irmão. Já explodimos todo o teu poder de defesa, tu não tem mais nada para se defender, agora tu não tem nada para colocar na mesa, agora eu vou te pulverizar, agora tu vai ter que se prostrar a mim. E aí vai chegar uma condição dessas mulheres que elas vão envelhecer. Porque eu tô falando isso, por exemplo, isso das mulheres de geração Y. Daqui a 10, 15, 20 anos elas vão estar na, tipo assim, horripilantes, mais acabadas do que já estão, e os caras vão começar, bem ressentidos, a querer punir essas mulheres. E aí, tirar benefícios, sacanear a mulher em ambiente de trabalho e um monte de tipos de coisas. E aí você vai estar velho, você não vai ter o poder sexual para entrar na mesa de negócios. O que vai acontecer? Tu vai ficar fodida. Ou, o que eu acho mais natural, é o homem aceitar isso até alguma coisa tiver algum tipo de mudança com imigração, que vai demorar. Tá começando meio pelo sul do país, né? Mas até isso ficar muito em voga, vai demorar ainda, taxa de natalidade tem que diminuir um pouco mais, tem que ter uma abertura um pouco mais do governo, até assim vai demorar um pouco. Mas existe a opção dos caras ficarem extremamente putos, porque hoje o cara tem 20 anos, ele leva na boa. Mas imagina, irmão, o cara chegar com 50 anos, sofrendo na mão de mulher, ele não vai ter mais aquela coisa, ah, mulher, uma coitadinha, nós temos que proteger isso e aquilo. Ele vai querer vingança. E aí, quando chegar a situação da vingança, não vai partir do povo aqui da marcha. Pelo menos eu acho que a bolha é muito pequena, mas não vai partir de um cara que quer seguir o seu próprio caminho, não. Vai partir do cara que tá no game. O cara que sofreu 10, 15, 20 anos sendo humilhado pelas mulheres, olhando e falando assim: não, eu fui humilhado aqui 20, 30 anos. Agora é a vez delas. E aí, irmão, o pessoal da bolha não vai ligar para isso. O pessoal que vai estar ali no campo de guerra com as mulheres, eles vão por tudo ou nada. Eles vão querer a destruição dessas mulheres. E quando elas quiserem entrar na mesa de negócios para negociar, o que elas vão ter? Vão estar com mulheres com 50 e poucos anos, 2, 3 filhos, um de cada pai, puídas, cansadas, em subemprego e com a porra de um beta com a madeira com a perna de 3, doidinho pra riar na cabeça delas. E aí não vai ter volta não, parceiro. Aí não vai ter volta não.
vai ser extremamente brutal. Mas, como eu sou um cara mais negativo, eu acho que se o beta só vai se adaptar a esse tipo de coisa. E o que as migalhas que jogarem pra eles vão aceitar. Porque, olha, eu nem tô no mercado sexual, igual esses caras estão, e eu nem tô nessa parada de ficar dando em cima de mulher russa. Mas, porra, cara, você ser humilhado pela sua mulher e quando você tenta uma coisa fora, mesmo que seja só um flerte, a mulher brasileira tenta te predar, cara, isso é muito brutal, cara. É muito brutal. Tipo assim, elas não querem dar nenhum tipo de opção pro Betinha. O Betinha não tem absolutamente nada, cara. Nada.